Esse é o Big Shot Pod. Tentando emular um Isidoro aqui. Olá, Big Shooters! Como vão vocês? Estamos na ausência de Isidoro, hoje impossibilitado de gravar, subindo no ranking de ausências, que eu preciso de uma atualização, porque eu já liderei esse ranking com certa folga e eu acredito que hoje não lidere mais. Precisamos de uma auditoria, porém, hoje temos um convidado extra para substituir Marcel. Guilherme Pinheiro está aqui, como sempre. Olá. E hoje temos nosso querido editor, Guilherme Dornelles, o famoso Guido, que eu até hoje não conheci pessoalmente. Ele é o substituto do Marcelo no episódio de hoje. Te apresenta aí, Guido. Tudo bem, Val? Tudo bem, Gui? Pô, que honra, né? Participar do programa com vocês. Eu que edito o podcast toda semana. Trabalhei em rádio por muitos anos, viu? Fui repórter de rádio por muitos anos. Eu ia falar isso, o Guido tem mais experiência falando em rádio ou em áudio do que a gente somado, porque ele foi repórter da CBN de campo durante muitos anos. E o mais curioso, né, porque eu trabalhei em rádio por quase 10 anos, contando aí CBN, Rádio Globo, Jovem Pan, enfim. E desde que eu saí da CBN, que foi em 2017... é a primeira vez que eu participo de um programa falando, né? Não é um programa de rádio, um podcast, mas é a primeira vez que eu participo. Tô com saudade, viu, de falar para o público ouvir um pouco. Ah, é bacana mesmo, né? E o Guido, para quem não sabe, além de ser editor, ele é meu padrinho de casamento. Ele é meu amigo há muito tempo e é meu padrinho de casamento também. Já passamos por algumas, né? Nos conhecemos pelo Corinthians, né? Corinthians que ajudou a gente a se conhecer, 2 corintianos e... No Twitter. Twitter, a ala corintiana. Aliás... Twitter, fomos nos aproximando e já 10 anos quase aí que a gente se conhece, né? Tem uma história legal um dia antes do jogo do Corinthians contra o Boca, na final em 2012, a gente tava num bar com os amigos e tal. E aí, acho que eu cheguei primeiro, o Guido chegou depois, e a final era 4 de julho, seu aniversário é dia 5, né? Exato. E ele ia trabalhar no jogo, ele é corintiano também, ele ia trabalhar no jogo, e aí eu ia no jogo. E aí era dia 3, a gente tava terça-feira tomando cerveja e tal, a galera foi embora, aí um olhou pra cara do outro, eu virei pra ele e falei assim, você vai dormir essa noite? Ele falou, muito difícil, acho que não. Eu falei, então vamos ficar aqui bebendo. E a gente ficou bebendo até altas horas da madrugada. E aí chegou uns torcedores do Boca, lembra? No bar que a gente tava, que os caras vieram pra final, a gente trocou ideia com os caras e tal. Foi bem legal esse dia. E o dia seguinte, melhor ainda. Eu, por exemplo, essa semana, eu fui bicampeão da Libertadores 2 dias seguidos. Porque eu acordei às 8 da manhã, um dia eu tava dando na final de 2006, sou colorado, né, do Inter, e no dia seguinte é de 2010. Olha lá. Tô passando muitos jogos, né? Esses jogos históricos aí, tá... Eu gosto disso, viu? Eu gosto. Hoje até estive lendo aí nas redes sociais, pessoal... uma galera que não gosta, que não assiste. Futebol antigo eu não gosto... sem o contexto e tudo, e eu gosto. Pô, tenho visto alguns jogos aí muito bons. Ontem mesmo fiquei assistindo o jogo da Copa de 70, e outros jogos, e não só jogos de futebol, viu? Vou contar no fim de semana, eu e minha namorada assistimos ao Super Bowl 1, tem disponível lá na NFL, no Game Pass. Caraca. E tem o Super Bowl 1 lá. E a gente ficou assistindo o Super Bowl 1. É verdade. A gente tem... A NBA também tá disponibilizando, né, Vavo? A gente sempre comenta no grupo, né? A gente comentou aqui até na semana passada, pra ficarem de olho, que todos os dias, às 9 da noite, a NBA tá colocando um vídeo, ela transmite um jogo ao vivo, entre aspas, que obviamente é um jogo que já aconteceu, mas eles fazem a transmissão ao vivo, com os comentários, e aí ficam fazendo post, dando o andamento do jogo. E tiveram uns bem legais essa semana aí. Pra mim que torço pro Rockets, teve a final de 94, o jogo 7 entre Rockets e Knicks, que ontem tava dando um jogo entre Cavs e Heat, que era o Dwayne Wade contra o LeBron, né, o LeBron no Cavs, na regular season de 2005, 2006, que os dois, cada um fez quase 50 pontos no jogo. Teve um jogo aí do Chris Paul em Oklahoma, que ele decidiu na prorrogação, em Oklahoma não, em New Orleans.
Enfim, tá tendo jogo, aquele do Carmelo, que ele meteu aquelas 2 bolas decisivas, uma no final do tempo normal e uma na prorrogação contra o Bulls, as 2 de 3. Todo dia às 9 tá tendo um jogo novo aí. E isso é meio que infinito, né? Se tiver um ano de quarentena, vai ter 365 jogos pra passar. Eles estão se concentrando mais nesses últimos 20 anos aí, mas se quiserem, eles podem botar jogo da década de 70, de 80, que eles devem ter arquivado o jogo pra caramba até. Hoje que nós gravamos aqui na quarta-feira, né? Dia 15, hoje vai passar o Nuggets e Thunder de 2012. É o primeiro jogo que o Kevin Durant fez 50 pontos em uma partida. Hoje às 9 da noite, quarta-feira, né? Dia 15 de abril. E aí depois fica disponível lá quem quiser ver esse jogo do Thunder. Aliás, voltando ao assunto da Copa de 70 que o Guido falou, uma coisa que eu fiquei pensando ontem vendo o jogo da Copa de 70, cara, eu entendo, né, eu não vou entrar na discussão se o Messi é melhor que o Pelé, tá? Mas assim, quem viu o jogo da Copa de 70 do Brasil, tava passando hoje contra a Tchecoslováquia também, quem olha pro Pelé jogando em 70 e não imagina que ele seria um monstro, tipo, grotescamente melhor do que o Pelé de 70 hoje, não sei se conhece muito de futebol, assim, porque é impressionante o que o Pelé fazia. Sabe esse papo de o que o pessoal fala de jogador moderno, que joga de área a área, né, e conduz a bola e tal. Cara, o Pelé fazia isso em 70. Tipo, mano, ele pegava a bola, o passe do zagueiro, ia carregando a bola até o outro lado e deixava os caras na cara do... Era tipo grotesco, velho. Assim, a gente que não viu o Pelé jogar ao vivo, não viu ele jogar e tal, e vê só VT, você só vê melhores momentos, lance e tal, os VTs, eles são injustos com o Pelé, porque tem um monte de coisa que ele fazia nos jogos que a gente não via, e a gente só percebe depois que a gente vê um jogo inteiro dele, 1, 2, 3 jogos. É tipo impressionante, assim, eu sei que o objetivo do programa é basquete, mas, cara, eu fiquei absolutamente... Já vi alguns jogos inteiros do Pelé, mas sempre que eu vejo eu fico meio embasbacado, assim, o que ele fazia, a diferença dele pros outros caras na época. Sim, e o gol que ele faz, né, contra a Tchecoslováquia também, eu fiquei impressionado que, assim, eu já tinha visto os gols, mas você nunca fica com essa noção exata, né? E aí vem o lançamento do Gerson, ele pula por trás do zagueiro, parece que ele vai bem mais alto que o zagueiro, mata no peito. É realmente impressionante, é bem, bem legal, assim, quem gosta, recomendo demais que acompanhe essa seleção de 70, porque você vê o Pelé ali no auge. E aí os jogos contra a Inglaterra, contra o Uruguai, contra a Itália, final principalmente, são maravilhosos, assim. Quando começou a ter essas histórias ali no meio dos anos 2000, que eram os torrents, né? Baixava tudo por torrent. Aí eu lembro que na época eu baixei tudo que era jogo clássico, assim. Tipo, Copa de 70, Copa de 62, final de todas as Copas, 66, 82, de tudo. Eu vi todos esses jogos clássicos naquela época. Aí depois eu nunca assisti de novo, mas eu lembro, tipo, de reparar que o ritmo era muito devagar. E na final da Copa de 70, eu não assisti agora, mas eu assisti anos atrás. Eu me lembro que uma coisa que me marcou era a quantidade de faltas na entrada da área que tinha, que os caras faziam de boa, tipo assim, derrubou na entrada da área, tranquilo. O Brasil teve tipo 5, 6, 7 chances na entrada da área de falta. Que se fosse hoje o cara tem uma e olha lá no jogo, tá ligado? Porque os caras tomam muito cuidado para não fazer. Mas naquela época era tipo, derruba o cara aí, vai que vai. O cara vai errar mesmo, Cara, tipo... O Gerson jogava, assim, não é exagero, ele jogava literalmente andando. É impressionante, assim, ele não corria, ele corria muito pouco. E tem a história, ele fumava, o Gerson, né? E eu não sei se foi na Copa de 70, mas eu já vi ele contando essa história na televisão, que uma vez ele foi jogar um jogo, eu acho que foi na Copa de 70. E aí, porque o pessoal hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, na Libertadores, jogar na altitude, todo mundo fala, não, jogar na altitude e tal, e no México também tem, né? E aí eu acho que foi na Copa de 70, assim, que ele começa o jogo e ele sente um negócio incomodando na meia, ele tava com o isqueiro na meia, tá? Tipo, ele foi pro campo com o isqueiro na meia, daí ele joga pra alguém no banco, sacou? Pra mim, a melhor história dessas é que de vez em quando o Pelé dava uma dormida no intervalo, pra dar uma descansada. Pra mim, nenhuma ganha dessa. O cara tem que ser muito dono do jogo, assim, falar, vou dar uma dormidinha aqui, depois eu, né? E o pessoal daquela geração conta, né, que quando eles estavam a caminho do estádio, chegavam no vestiário, o Pelé estava dormindo, era um bom sinal. Eles falavam, não, deixa ele dormir, porque se ele tá dormindo é que ele tá tranquilo e logo mais ele acaba com o jogo pra gente. Mas vamos falar de basquete, então? Bora. O que temos de assunto aí acontecendo?
Cara, a gente tem algumas coisas que eu acho importantes pra gente destacar. Como destaque inicial, eu vou só retomar um negócio que eu falei alguns dias, acho que 2 programas atrás. Esse domingo, dia 20. Não, hoje é dia 15, quarta, 16, 17, 18, 19. Segunda-feira, dia 20, aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos acho que é domingo 19. Estreia aquela série de documentários, aquela série documental sobre a carreira do Michael Jordan, né? The Last Dance, que chama, né? Isso. E segunda-feira devem ir pro ar 2 episódios aqui na Netflix. Então, fiquem atentos aí, porque deve ser incrível, assim. Eu escutei alguns comentários, alguns podcasts de jornalistas que já tiveram acesso aos primeiros episódios e tudo indica que pra quem gosta de basquete, é um conteúdo absolutamente imperdível, né? O Last Dance é sobre a temporada 97 e 98, não é? Que é a última dele, excluindo as do Wizards. Ou é sobre a carreira inteira dele? Eu acho que eu perguntei isso na semana passada e me esqueci da resposta. Não, então, a série fala sobre o Michael Jordan e usa a temporada 97 e 98 como pano de fundo, mas eu imagino que eles vão abordar assuntos como a montagem dos times do Bulls, etc e tal, né? Acho que é muito difícil você falar do Michael Jordan e do último título, dos 6 títulos que ele ganhou, sem falar da construção da carreira dele, né? Então, acho que... Enfim, é um conteúdo absolutamente imperdível. Vocês viram que a gente não tem nem como dar spoiler pra vocês, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se vocês querem spoiler, não escutem a gente, vão atrás na internet. Porque nem a gente sabe o que vai acontecer. Com certeza vai ser muito bom, mas... A única coisa disponível é o trailer da Netflix, né? A Netflix tem o trailer de, acho que 2 minutos, alguma coisa assim. E é tudo que tem de E é absurdo, assim. Eu gosto dessas séries longas que eles fazem há uns... Quantos anos atrás? Acho que uns 2 ou 3 anos atrás, teve aquela da rivalidade do Lakers e Celtics. Que, se eu não me engano, eram 10 episódios. Não, foram 2 documentários. 2 documentários... Pera, você tá falando da ESPN? Uma Lakers e Celtics enorme. Era da ESPN que eu lembro que eu vi no aplicativo. Mas que eram 2 filmes. 2 filmes que a ESPN fez. É daquela série de documentários, o 30 for 30, só que esse aí era tão grande que aí virou 2 filmes. Então, eu lembro de assistir... Eu gosto dessas coisas longas que eles fazem. É bom demais, é bom demais. E é engraçado que quando você vê esses jogos antigos, quando é alguma coisa que envolve o seu time, você sabe o resultado, mas às vezes você fica ou bravo com um jogo que seu time perdeu, ou feliz de ver de novo um jogo que seu time ganhou. Isso vale pra futebol, vale pra esses jogos antigos que a gente vê de vez em quando, né? Não, mas essa Lakers e Celtics era boa porque foram tantos duelos importantes entre eles nos anos 80 que tu tava vendo o documentário, tu não lembrava quem ganhou cada jogo. Então, às vezes, chegava num momento do jogo e o cara vai realmente, quem vai ganhar esse jogo? Porque o cara não lembrava quem ganhou o jogo 4 das finais da NBA de 84. Sei lá quem ganhou o jogo 4, não lembro. Aí o cara assistia meio que sem saber o resultado, porque não lembrava o que tinha acontecido. Era legal isso também. Então, enfim, eu acho que essa primeira coisa, você tem algum destaque inicial, Vavo? Guido? Fiquem à vontade, porque hoje a gente tá livre aqui o tema, né? Cara, tem uma coisa muito triste que aconteceu, que foi o falecimento da mãe do Karl Anthony Towns. Ele já tinha feito um vídeo aí na semana passada explicando que a situação não estava legal com ela, que ela estava em coma induzido e tudo mais, usando o respirador. E aí veio a notícia anteontem ou ontem, que faleceu a mãe dele, a Jacqueline Towns, morreu aos 60 anos de idade, é isso? 1960 a 2020. Morreu aos 60 anos de idade, infelizmente, aí vários nos posts, né, da NBA, da ESPN, de todos os meios, vários comentários dos jogadores da NBA desejando para ele condolências e tudo mais. E, infelizmente, tivemos uma vítima muito próxima à NBA, e ela era conhecida por ser uma mãe presente e conhecer vários jogadores e tudo mais, enfim. Só uma notícia triste e... infelizmente, ao que tudo indica, é possível que venham surgir mais vítimas relacionadas ao mundo da NBA. Não necessariamente jogadores, mas enfim, ao que tudo indica, pelo ritmo que está nos Estados Unidos nesse momento, bem no topo do gráfico,
é possível que surjam mais mortos aí nos próximos dias, né? O meu destaque, acho que vocês falaram já um pouco nos últimos programas, semana passada falou também sobre isso, mas acho que é bom repetir porque continua muito isso, né? Como os jogadores da NBA são engajados nessa questão e muitos deles demonstram essa preocupação com o avanço da doença, em ajudar, em aparecer de alguma maneira. E o que mais me chamou a atenção nesses últimos dias foi uma do Curry, que me emocionou bastante. Uma enfermeira que trabalha num hospital na região de São Francisco, né? E ela dizendo das dificuldades que tem sido trabalhar, e aí quando ela queria sentir uma guerreira, uma warrior, ela ia trabalhar com a roupa do Curry ali por baixo do uniforme dela de trabalho, né? E aí isso daí chegou pro Curry e o Curry fez uma ligação de vídeo com ela ali no hospital. Foram uns 5 minutos mais ou menos que ele conversou com a pessoa. E aí ela apresentou toda a equipe médica, ela vestida com uma bandana do Golden State, né? E o Curry ali dando algumas palavras para ela de força, de apoio nesse momento. Eu acho muito legal. Acho que a gente aqui no Brasil vive muito nesse mundo do futebol, né? Acho que é um esporte que tem mais forte, mais apelo aqui no país. E a gente olha os jogadores de futebol ainda muito tímidos, né? Algumas ações aqui e ali, mas ninguém aparece muito, ninguém se posiciona. E a gente vê os jogadores da NBA que dão um baile nesse aspecto e tem sido muito legal. E nessa semana o que mais chamou a atenção mesmo foi o Curry. Eu acho que, assim, a gente não tá querendo criticar jogador de futebol nem nada, assim, mas a sensação que a gente tem daqui é que no futebol, principalmente, só os grandes expoentes do futebol mundial, o Neymar fez uma doação, acho, o Cristiano Ronaldo e tal, mas quando você compara, eu acho que existe um senso de comunidade do jogador da NBA em relação às cidades que eles vivem, ou que eles atuam, ou a cidade natal deles, né? E a gente vê, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que a gente vê mais essa interação dos jogadores com a comunidade. Por exemplo, se existirem iniciativas, vocês fiquem à vontade para mandar pra gente nas redes sociais, nos comentários do YouTube, assim, mas, por exemplo, eu não sei de nenhum jogador do Corinthians, eu sou corintiano, eu acompanho, eu não vi nenhuma iniciativa de um jogador do Corinthians. Eles podem até estar fazendo, mas a gente não fica sabendo, né? Então, eu acho que é isso que é importante, assim, essa relação de comunidade. E se não for do Corinthians, eu moro em São Paulo, tem o Palmeiras aqui, a gente fica sabendo de muito pouco dos jogadores em si, ajudando as comunidades. Não significa que eles não estejam fazendo, mas eu acho que é importante que a população fique sabendo também disso, né? Nesse momento, eu acho que é importante a divulgação desse tipo de iniciativa, porque a divulgação desse tipo de iniciativa faz com que outras pessoas também se sintam motivadas a agir, né? Então, quanto mais a gente ficar sabendo disso, mais as pessoas vão querer fazer esse tipo de coisa também, entendeu? Nossa, não é nenhuma crítica aos jogadores de futebol. Nossa, uma coisa que me irrita é quando alguém divulga que fez alguma ação boa e aí nos comentários as pessoas colocam a mão direita, o que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa ficar sabendo. Se fez propaganda pra divulgar, então não foi, então não vale. Sabe essas coisas assim? É tipo umas pessoas que nunca doaram que não dá uma moeda de 25 centavos pro cara que fica na esquina questionando, sei lá, um Neymar da vida que doou 1 milhão, falando, o Neymar podia ter doado muito mais que 1 milhão. Cara, a internet é muito chata as pessoas, né, meu? Sim, muito, muito. Mas enfim. Uma outra coisa, Vavo. Você que viu, eu não consegui ver. O que você achou do torneio de Horse que a NBA tá promovendo? Boa. Então, pra quem não sabe, existe um jogo de basquete chamado Horse, que é muito tradicional lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto. Vou explicar rapidamente como é que funciona. Horse tem 5 letras, então tu precisa derrotar teu adversário 5 vezes, cada vez vai montando cada vitória em cima do teu adversário, tu vai montando a palavra horse, né? Horse. E então, como é que ele funciona? Tu inventa uma jogada. Eu vou arremessar do wing de tabela com a mão esquerda. Aí, se tu acerta, o outro jogador precisa fazer exatamente igual, a cesta. Do wing de mão esquerda de tabela. Se ele errar, ele ganha a letra H. Então, e aí tu continua jogando. Se tu erra o lance, passa pro próximo.
Então o outro jogador, eu dou uma bandeja jogando pelas costas. Aí o cara acerta e tu acerta, ele faz outra. Tu erra, tu ganha uma letra também. Quem completar a palavra horse primeiro, cavalo, né? H-O-R-S-E, perde o jogo. Então a NBA fez um torneio de horse, online, obviamente, né? Sem precisar juntar os jogadores. E tá rolando agora. Eles juntaram 8 jogadores, incluindo NBA e ABA, e jogadores aposentados também. Eu tava com tudo aberto aqui e eu fechei a janela, porque eu não sou uma pessoa muito esperta e esqueci que eu ia falar sobre isso. Mas eu vi um que era do Trae Young contra o Chauncey Billups. Inclusive, nas casas de aposta, o Chauncey Billups era o que tava pagando menos e o Trae Young é o que tava pagando mais. Achei o post aqui. E o Trae Young saiu ganhando de 3 letras a 0, né? E o Chauncey Billups virou. E o Trae Young completou a palavra horse e o Billups passou. Aí depois eu vi um do Zach LaVine com o Paul Pierce. O Zach LaVine sacaneou o Paul Pierce. Tipo, ele não deu uma enterrada, mas ele fazia coisas do tipo, pula pra bandeja, bate com a mão esquerda na tabela e dá a bandeja com a direita. Meu, o Paul Pierce lá no frio dele, cheio de casaco, não conseguia nem pular, nem sair do chão, né? Ele ganhou ele varreu o Paul Pierce. O Paul Pierce completou a palavra inteira e ele não ficou com nenhuma letra, o LaVine. Eu vi esses dois. E aí teve um do Mike Conley com a Tamika Catchings, da WNBA. O Mike Conley ganhou. E teve um do Chris Paul com a Ellie Quigley. Confesso que eu não sei como se fala o nome dela. Que ela ganhou. A Ellie Quigley que ganhou do Chris Paul. Então agora vai ter as semifinais entre esses 4 vencedores. E a NBA coloca... Se vocês entrarem no canal do YouTube da NBA, tem tipo na íntegra, assim, tudo que aconteceu. Meio editado, obviamente, né? Porque foi tudo feito online. Então, por exemplo, no do Trae Young com o Chauncey Billups, um não tava nem vendo o outro. Então o Trae Young falava, por exemplo, eu arremessei, eu dei uma bandeja de direita encostando na tabela. Aí o Billups ia lá e fazia igual, e aí ele avisava se tinha acertado ou não. Mas, por exemplo, o do Paul Pierce com o Zach LaVine, eles estavam se vendo pela tela. Então um podia ver o que o outro fez para fazer exatamente igual. E tem um mediador, né, que é um dos... A ESPN tá transmitindo. A ESPN tá aqui pro Brasil, tá? Eu encontrei aqui, a ESPN transmitiu já a primeira rodada, no dia 12 de abril. As semifinais eles vão transmitir amanhã quinta-feira, né, 16 de abril, ou seja, no dia que o podcast entrar no ar, 16 de abril às 10 da noite, eles vão passar as semifinais. E a final vai ser na quinta-feira, na quinta para sexta, né, virada da quinta para sexta, meia-noite, ou seja, meia-noite de sexta-feira, também na ESPN, aqui para o Brasil. Então, quem tiver ESPN em casa, tiver de bobeira aí, pode assistir. Teve também, eu não sabia que a ESPN estava transmitindo o Horse, mas eles transmitiram um campeonato de videogame entre os jogadores do NBA 2K, que ficava tipo o jogo rolando no meio e as janelinhas com os dois jogadores ali jogando um contra o outro. Acho que o Devin Booker ganhou, se não me engano, eu vi isso. Mas eu vi todo mundo... Aê, seus big shooter, invadi mesmo. Ô, louco. E aí, como é que vocês estão? Acharam que não ouvi minha voz hoje, né? Tá tendo... tá tendo... Invadiram o gramado, entrou o cara correndo com a Havaiana na mão, sabe? Tipo... Pelado. Não vamos filmar ele. ele. Eu tô em casa, eu tô pelado. É isso. Só vim dar um oi aí, eu tô trabalhando. Só hoje eu já fui pra Manaus, tava em Salvador agora. Tô fazendo uma porrada de entrevista aí pro podcast novo da Ampere. Mas vim aqui dar um oi, né? Porque ficar longe de vocês uma semana nessa quarentena é demais. Só pra avisar, tu vai continuar ganhando um ponto no ranking das ausências, tá? Não acha que isso vai anular a tua ausência no episódio de hoje. Né? Tô aqui no servidorzinho, só escrevendo coisinha. Tá bom, você vai ver como é que é. Coloca uma estrelinha do lado do meu nome ali. Ai. Mas vocês estão bem, Guido? Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo certo, fui bem recebido muita hoje. Já tô me sentindo 100% em casa aqui, viu? Fui bem recebido. O pessoal falou pra eu ficar à vontade, já me deram até o controle da TV, então nada a reclamar. Pô, que bom. Se os meninos não falarem... se os meninos fizerem alguma coisa que você não gostar aí, fala comigo que eu bato um papo com eles depois, tá? Tá bom. Ele não precisa. Uma advertência. É ele que edita o programa, ele pode colocar tudo na ordem que ele quiser. Inclusive, ele pode gravar depois alguma coisa, se ele quiser, pra botar nossas frases fora de contexto. Então a gente não pode mexer muito com ele. Verdade, tem isso. Então é isso, gente. Só vim dar um oi aí, ver como é que vocês estão.
Se tiver alguém aí do outro lado, algum big shooter que não tá bem, vamos aí conversa com nós, chama nós aí nas redes sociais, né? Já estamos um mês de quarentena aí. Assistam os jogos que os meninos estão falando, conversem entre vocês. Vamos ficar bem, que a gente não sabe quando acaba, mas enquanto durar, vamos ficar de boas, né? Então, semana que vem aí, eu espero que a gente volte todo mundo. Meninos, continuem aí. Os seguranças estão chegando pra me tirar aqui da quadra. Até mais. Será que ele tava nos espionando desde o início? Certeza. Pra quem não sabe, a gente grava por um programa chamado Discord, que o Marcel ele faz parte do grupo, então ele poderia estar lá bem quietinho no canto dele escutando tudo, e a gente nem ficar sabendo, né? Com o microfone mutado. É. A gente tava falando então da transmissão da ESPN, é isso? Transmissão de videogame da ESPN? Não, eu ia falar que justamente tá todo mundo matando cachorro a grito, né? Tipo, qualquer conteúdo de basquete, a galera tá tipo, não, precisamos transmitir, vamos fazer isso e tal. Porque tá todo mundo com saudade, né? Outro dia eu vi o jogo 6 das finais entre Heat e Spurs, aquele que o Ray Allen meteu a bola de 3. No que acabou a transmissão na ESPN, uma das ESPN, eu botei na outra, tava começando o jogo 7. Então eu assisti praticamente os dois, os últimos dois na sequência, até o final. Eu vi os dois também, os dois na sequência, 6 e 7. Aquele final sensacional do 6. E o jogo 7 também é muito bom, né? O jogo mais amarrado, né? Não, eu não me lembrava. Eu até comentei no grupo de NBA, eu não me lembrava que no final do jogo 6, antes do Ray Allen meter aquela bola de 3, no último minuto, o LeBron só fez cagada, velho. O LeBron só fez cagada, ele cometeu, tipo, 3 turnovers nos últimos 2 minutos, assim, e deu um airball, e inclusive ele errou o arremesso de 3, que o Ray Allen pegou o rebote, que o Chris Bosh pegou o rebote, e deu pro Ray Allen arremessar de 3. Eu não me lembrava disso, cara, o LeBron fez uma sequência muito grande de cagada naquele final. Quase que foi por água abaixo a vitória do Miami. Ele se esforçou pro Spurs ser campeão, né? Não, se eu não me engano, foram 3 turnovers nos últimos 2 minutos ali, nos últimos lances, e um airball ali no penúltimo arremesso. Bizarro. E esse jogo da bola do Ray Allen é o jogo que quando o Spurs volta do tempo, o Tim Duncan tá no banco? É esse, não é? Putz, não reparei, não lembro. Cara, dá uma olhada, eu tenho certeza, tem um desses jogos, um dos jogos das finais entre Spurs e Heat, é um jogo, eu acho que é quase certeza, o Bill Simmons sempre fala, assim, que o Greg Popovich, ele nunca foi criticado o suficiente por isso, assim, tenho quase certeza que é esse jogo, que é, basicamente, assim, você precisa de um rebote e você deixa o Duncan no banco, por alguma razão, sabe? Tenho quase certeza que é o jogo do Ray Allen. Aliás, falando em basquete, já que a gente tá falando agora de NBA mesmo, vamos eleger os nossos All-NBA Teams, já que acho muito difícil que a gente tenha temporada regular ainda esse ano. Acho que a gente já dá pra fazer essa eleição aí, né? Bora fazer. Então vamos lá, só pra estabelecer critérios. Diferentemente das seleções de All-Star, que você tem 2 armadores e 3 bigs, né? Na seleção de All-NBA Team, a gente tem que ter um pivô, certo? E aí 2 alas e 2 armadores, né? Então, só pra gente estabelecer como critério. Como é que a gente faz isso? Vamos primeiro, segundo e terceiro time? Pode ser. Tu está ciente que eu tô montando na hora, né? Que eu não montei antes. Não tem problema. Não, assim, tá, tudo bem. Já começa a olhar pro segundo time, porque o primeiro eu acho relativamente tranquilo, né? Quer dizer, tem acho que uma... Não, dá pra ter dúvidas aqui. Enquanto tu fala, eu já tô tendo dúvidas aqui. Então manda, vamos ver se a sua dúvida é a mesma que a minha. Peraí que eu tô acabando, peraí. Fala o teu primeiro. O meu primeiro. Bom, vamos lá. Eu acho assim, vou começar pela parte mais fácil, né? Os alas, eu acredito que todo mundo deve ter LeBron James e Kawhi Leonard, né? Acho que acredito que pra esse ano não tem muito como fugir disso, por mais que eu... Peraí, calma. Sem o Giannis? Perdão, eu confundi, perdão. Vamos lá voltar, erro meu.
LeBron James e Giannis. Foi um erro meu. Eu quis dizer Giannis e disse Kawhi. Né? Acho muito pouco provável que alguém tenha fugido disso. Vai lá, eu vou dar meu primeiro time inteiro e aí vocês dizem se vocês concordam ou não, tá? Eu vou então de James Harden, Luka Doncic, LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. Eu tava pensando no meu pivô aqui, porque eu tava olhando a lista aqui e eu tava com o Jokic na cabeça e vendo se tinha algum outro que talvez fosse melhor do que ele, mas eu acho que vai ser ele mesmo. Eu ficaria. Os outros 4, eu anotei os mesmos 4 aqui: Doncic, Harden, LeBron e Giannis, e tava procurando se tinha algum pivô acima do Jokic, mas eu acredito que não. Joel Embiid esse ano bem abaixo do que ele tava no ano passado. No ano passado o Jokic já foi o first team, né? No ano passado. Foi. E o Embiid acho que foi o segundo. Então, eu vou ficar com o mesmo primeiro time do que tu, cara. Guido? Eu tô na mesa. Eu parei pra olhar também o Embiid, pensar ali, tentar achar um outro pivô e nada feito. Acho que é isso mesmo. O Jokic tem que ser o pivô desse time. Então fica Harden, Doncic, Giannis, LeBron e Jokic. Né? Acho que é muito difícil, assim. O LeBron e o Giannis são os dois candidatos ao prêmio de MVP. O Giannis hoje é o vencedor. Eu acho que se a temporada chegasse até o final, o LeBron até tinha alguma chance ali. Ainda não seria o meu favorito, mas tinha alguma chance de buscar. O Harden tem números absurdamente espetaculares. Por mais que o Houston... Ele até nem vinha sendo nos últimos semanas aí, o Westbrook até vinha sendo, acho que o jogador mais importante do time, mas a gente sabe que o time é do Harden e acho que é meio que indiscutível a posição dele. O Doncic teve um começo de temporada muito forte, né? Depois teve alguns problemas de lesão e tal. E o Jokic, ao contrário, ele começou fora de forma. Lembra? No começo da temporada o Jokic estava legitimamente gordo, né? E ele foi entrando em forma ao longo da temporada e acredito que não tem muito o que discutir Agora, nessa indicação. E se a gente quiser colocar o Anthony Davis nesse time? Então, eu vi gente fazendo isso em um podcast que eu escuto. Assim, o Anthony Davis, ele só joga de pivô em jogos que estão muito parelhos. Ele assume ali a função nos últimos minutos do jogo. E essa é a melhor formação do Lakers. Porém, o Lakers percebeu que não é necessário que o Anthony Davis jogue de pivô o tempo todo, né? Então, ele começa, e o Lakers sempre começa o jogo com o JaVale McGee. Então eu acho que isso seria roubar no jogo. Eu não colocaria. Mas a pergunta do Guido, desculpa, era pra pivô ou colocar no primeiro time no lugar do LeBron ou do Giannis? Não, aí no caso seria pra pivô. Ah, não, tá. Não, como no lugar do LeBron ou do Giannis, acho que é impossível, né? Não vale. Colocar ele de pivô é trapaça. Não vale. Eu também acho. Mas eu vi gente colocando. Jornalista respeitado aí. Não, nesse ano não vale. Se tu quiser colocar ele na seleção da década como pivô, beleza. Porque, de um modo geral, ele jogou tempo suficiente de pivô no Pelicans. Bastante tempo. Mas numa seleção dessa temporada não vale mesmo. Eu concordo. Então vamos lá, vamos pro segundo time. Aí sim, os alas... Também acho que são indiscutíveis, né? Kawhi e Anthony Davis, certo? Foi isso que eu coloquei aqui também. Uhum. Guido? Sim, mesma coisa, tô com vocês. Os alas, então, a gente já acho que tá fácil de decidir. Eu vou deixar armadores pro fim, porque eu acho que essa discussão vai ser bem interessante. Qual que é o teu pivô, Vavo? Cara, eu tava vendo aqui... Salvo... Eu não sei se eu me esqueci de alguém aqui. Mas eu acho que o do second team vai ser o Adebayo. Olha, achei ousada a escolha. Ele não tá nem na minha ele não tá nem no meu terceiro time, pra ser bem honesto. Mas achei interessante. É porque assim, o Embiid ele não tava tão bem nessa temporada, mas ele ainda tá no meu segundo... Eu acho que ele não estava tão bem em relação ao que ele jogou na temporada passada. Mas ainda assim, acho ele um monstro e ele ainda é o meu pivô do segundo time. Guido, você tá com quem no segundo time? Eu tô com você, viu? Eu ia de Embiid. Embidão. E aí eu pensei em Adebayo, aí um pouco na frente do
De repente do Gobert no terceiro time. Vamos deixar essa discussão do pivô do terceiro time depois, mas eu gostei, eu achei ousada, mas bem boa a indicação. E na armação? Começa você, Guido. Armação, os dois armadores do segundo time. Uf, eu... Putz, é difícil, hein? Eu acho que, pela temporada, eu acho que tem que lembrar do Chris Paul. Uhum. E eu iria, aí também um pouco mais ousado, com o Trae Young. Ó, bastante ousado. E você, Vavo? Acho que essa aí, se bobear, a gente vai ter três formações diferentes. Eu acho que vai ficar com o Lillard e o Kemba Walker. Nossa, cara, a gente vai ter 6 jogadores diferentes pra essa posição. Eu vou... Não, 6 não, 5, porque eu vou de Chris Paul. Assim, até sei lá, umas 5 semanas antes da temporada ser interrompida, eu iria de Westbrook no segundo time e Chris Paul no terceiro time. Mas pela campanha do Thunder, eu sou obrigado a colocar o Chris Paul um pouquinho à frente do Westbrook, embora nas últimas semanas da temporada o Westbrook tenha jogado muito. Essa troca do Capela para jogar com 4 chutadores mais o Westbrook melhorou muito o jogo dele, porque ele tem muito mais espaço para penetrar jogando com 4 chutadores. Mas eu vou no segundo time de Lillard e Chris Paul. Não, mas eu falei o Lillard também. Eu falei o Lillard e o Kemba Walker. Então temos 4 jogadores diferentes, mas 3 formações diferentes. Né? Eu tô partindo do princípio que quando as pessoas forem votar nos times, eles ainda se lembrem que o Lillard tava arrebentando antes da temporada pausar, né? Exato. Então eu vou de Lillard e Chris Paul. Eu acho que... Então vamos lá. Para repassar, o meu time é Lillard, Chris Paul, Kawhi, Anthony Davis e Embiid. O segundo time, o Vavo... Lillard, Kemba Walker, Kawhi, Anthony Davis e Adebayo. Guido? Meu Chris Paul, Trae Young, Kawhi, Anthony Davis e Embiid. Tá, então vamos lá. E aí, então, terceiro time. Esse terceiro time também vai dar pano, hein? Eu acho que um que o Vavo já falou aqui há um tempo atrás, até nas previsões ousadas dele, mas que eu acho que se concretizou, é Jason Tatum, é um dos alas, né? Eu coloquei, Tá. Esse segundo ala, quem que vocês estão... Quais que seriam os votos de vocês? Eu tava mais inclinado aqui pro Siakam. Pro Siakam, você... Eu tô na dúvida também do Siakam e eu tenho um voto aqui que eu também acho ousado, mas que pela temporada é interessante, o Ingram. O Ingram? Tá, o meu não é nenhum desses. Assim, eu fiquei entre o Siakam e o Middleton. E eu acho que o Middleton tá tendo uma temporada absurda. É que a gente acaba olhando muito pras estripulias do Giannis e o Middleton, ele tá jogando num nível altíssimo, mais alto que na temporada passada. Então, o meu... e eu ainda colocaria ali que, de repente, o Butler merecia estar na discussão. O Butler era meu reserva aqui, era meu sétimo ala. Que eu fiquei na dúvida, mas ele sobrou aqui. Mas eu vou de Chris Middleton para essa segunda posição de ala. Então temos... Tu acha que o Siakam ficaria de 8º ala na ordem? Não, seria Siakam e Butler para mim. Desculpa, eu achei que o Jason Tatum tava no teu. Desculpa. Não, tá. Mas assim, é Tatum, os seis alas seriam LeBron, Giannis, Kawhi, Anthony Davis, Tatum, Middleton, e aí Siakam e Butler. Se tivesse um quarto time, entendeu? Entendi. Então os meus alas são Middleton e Tatum, os teus alas, Vavo, são... Siakam e Tatum. E Guido? Siakam e Tatum também. Não, Ingram. Ele falou Ingram e... Ingram. E Tatum. Não. Siakam é meu voto. Eu coloquei o Ingram ali como... Menção honrosa. Como possibilidades. E Tatum. Maravilha.
Na armação a gente acabou discutindo um pouco, então o meu, pra deixar claro, é Westbrook e Trae Young. Vavo? O meu terceiro ficou Westbrook e Chris Paul, que eu botei o Kemba Walker no segundo. Certo. E você, O meu ficou Westbrook e Lillard. Westbrook e Lillard. Bastante discordância, eu gosto disso. E aí, então, a gente vai ter essa terceira, esse pivô que eu acho que é mais uma discussão minha e do Guido, porque imagino que o seu segundo pivô, o terceiro pivô do seu time seja o Embiid, Vavo. Não. O terceiro pivô é o Andre Drummond. Tô brincando. É o DeAndre Jordan. Não, é o Serge Ibaka. Não, era o Embiid mesmo, o terceiro. Era o Embiid. Então, e aí ficamos eu e o Guido pra discutir entre Gobert e Bam Adebayo, né? Sim. Cara, tá aí uma coisa que me deixaria indeciso. Eu vou por um pelinho com o paciente zero de corona da NBA. Eu vou com o Gobert. Eu vou utilizar essa história do Corona para tirá-lo do time, porque a postura dele naquela fatídica entrevista antes da paralisação da NBA tirou pontos do meu critério, então eu escolho o Adebayo. Aliás, isso é uma outra coisa que tem sido noticiada lá fora. Parece que a relação dele com o Donovan Mitchell, que foi o outro jogador do Jazz que pegou, tá estremecida, né? Eles ficaram um tempão sem se falar. Tem gente que acha que, inclusive, talvez não seja recuperar. Eles estão se falando agora, pouco, mas tem gente que acredita que, inclusive, essa relação não seja recuperável, né? Então é mais uma coisa pra gente ficar de olho no off-season aí, que se a relação degringolar de vez, talvez o Jazz tenha que trocar um dos dois, né? Tem que fazer uma escolha aí, né? Eu acho que é tipo daquela. É o tipo da coisa que dá uns 2 meses e passa. Principalmente todo mundo estando curado, todo mundo estando bem, enfim. A não ser que, sei lá, o Mitchell pegou do Gobert e passou pra esposa, que passou pros filhos, que passou pra mãe dela, aí já seria uma coisa mais grave. Mas considerando que foram os dois e os dois já deve estar curados os dois nessas alturas, eu acho que é o tipo da coisa que passa, daqui a uns 2 mesinhos eles vão estar de boa. E também não precisa ser o melhor amigo do mundo pra jogar junto, né? Sempre lembrando que Dennis Rodman falou que nunca falou com o Michael Jordan fora da quadra. E os caras foram tricampeões jogando junto. Então, não precisa ser necessariamente amigo, né? Basta se tolerarem. Aproveitando o embalo aqui, então, que a gente está nas escolhas de times, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. No meu time de rookies dessa temporada, eu tenho Ja Morant, Kendrick Nunn, Zion Williamson e Brandon Clark. Só que eu não tenho um pivô para botar nesse time. Eu lembro aqui que o Jackson Hayes foi draftado, acho que em 8º ou 9º pelo Pelicans, né? Mas não acho que ele só entraria porque precisa de um pivô. Vocês têm algum pivô novato para indicar para esse time? E se vocês concordam com esses 4 jogadores que eu disse na minha seleção de novatos? Mas eu não sei se mudou dos últimos anos pra cá, mas a seleção de rookies pode ser qualquer 5 jogadores, independente da posição, não é ainda assim? Tipo, pode botar 5 armadores ou 5 pivôs se quiser. O rookie first team. Eu acho que é, né? Eu queria escolher 5 jogadores das posições, mas em último caso, a gente iria sem. A gente pode discutir quem seria esse 5º rookie. Vocês têm algum pivô? Vocês concordam com os outros 4? Tá, repete os 4 que tu falou aqui. O Brandon Clark, ele joga de pivô também, né? Ele é um power forward que pode jogar de pivô num small ball ali e tal. Então ele pode fazer às vezes. O próprio Zion. O Zion também pode fazer às vezes de pivô, se precisar, né? Embora nenhum dos dois jogue sempre. Eles joguem em outras posições, não jogam de pivô, mas eles podem quebrar um galho, né? Então tem essas possibilidades. Vocês concordam? Ja Morant, Kendrick Nunn, do Heat, Zion Williams e Brandon Clark. Vocês concordam com esses 4?
Eu acredito que sim, eu tava procurando aqui quem seria o quinto desse... Eu acho que esses 4 vão estar no First Team. Eu tenho 2 nomes aqui pra falar pra essa quinta posição, já considerando que a gente não vai ter um pivô. 3 nomes, vai? Vamos lá. R.J. Barrett, Sim, também. Tyler Harrell Também. e Eric Pascal. Achei que tu ia falar do Kobe White. Kobe White que tava numa crescente aí no final, não? Mas aí eu não acho que deu tempo dele buscar esses outros 2, assim. Ele tava numa crescente, sim, mas não sei se daria tempo. Ele poderia buscar até o final da temporada, não sei se deu tempo, entendeu? Sim. O Pascal até começou... depois que começou a voltar os jogadores, ele... Depois do Andrew Wiggins também, ele começou a vir mais do banco, né? Confesso que eu não acompanhei de muito perto os Warriors no final da temporada. No final de temporada que teve até agora. Mas eu não sei. Eu acho que o Pascal não. Pensando em primeiro time... Eu não sei se ele seria o meu terceiro. Eu não sei se... Eu acho, cara, que se fizessem votação agora, partindo do princípio que o Zion vai entrar no time mesmo tendo jogado 19 jogos só, eu acho que a quinta vaga seria do Kobe White, na minha opinião. Não, pode ser. Eu votaria no R.J. Barrett. Eu acho que o fato dele estar no Knicks prejudica muito ele, mas ele tem alguns jogos bem interessantes no Knicks, assim. O R.J. Barrett, ele tá com win share, value over replacement player, todas as estatísticas avançadas negativas ele tem. O box plus minus. Eu sei que ninguém olha pra isso na hora de avaliar, mas acho que tem que pensar nisso também, né? Que às vezes fica uma impressão meio errada. Não sei. Eu ficaria com, acho que o Kobe White. O Tyler Harrell, ele tem essa questão de ser um cara que tá contribuindo pra um time que vai pros playoffs, ou iria, né? Enfim. Mas ele tá... eu acho que... Eu não sei, assim, eu tô bem em dúvida entre os dois. Talvez eu ficasse com o Tyler Harrell por conta disso, mas eu gosto... O R.J. Barrett tem alguns números interessantes, enfim. Fica aí. Pedir pros ouvintes mandarem pra gente quem seria o quinto... Aliás, primeiro se eles concordam com os outros 4 e quem seria a quinta escolha deles, né? Só de curiosidade, são 13 jogadores com mais de 10 pontos por jogo esse ano. 13. Eu não sei se já teve algum ano com 13 rookies com mais de 10 pontos por jogo. Tem que procurar isso. É verdade. O que você ia falar, Guido? Não, eu ia falar que a única certeza que a gente tem é que não tem como colocar um pivô nessa lista, né? O Reis não... Pra participar. Se na seleção de novatos vale quaisquer 5 jogadores, de fato é impossível meter um pivô de ofício ali. Eu tô olhando a lista aqui pra ver se surge alguém, mas acredito que não. O único nome que me veio à cabeça é o Jackson Hayes, que foi draftado. Mas mais porque ele foi draftado na loteria do que por algo que ele tenha de fato feito em quadra, né? Eu tenho uma pergunta boa aqui, já pra gente continuar o programa. Uma pergunta boa que a gente recebeu no grupo dos All-Stars, do Pedro Pavan, que essa pergunta é legal mesmo. Vocês preferem a NBA atual ou a dos anos 90 e por quê? Cara, atual, a 2010 ou a 90. Não pode colocar a 2. Eu vou te dizer que a década... Pra quem gosta de assistir jogo e assistir... como é que posso dizer? A essência do basquete, que são aquelas jogadas ensaiadas e muito corta-luz e pick and roll e defesas montadas e coisa de muita inteligência, na média eu acho que a década de 90 ela é mais interessante. Porque na atual, muitos jogos, tipo, tem muito jogo que é chato de assistir, porque é muito run and gun e arremessa, e o cara puxa contra-ataque 1 contra 5 e arremessa de 3 pontos, e muitos ataques deixam de ser interessantes. Ao mesmo tempo, o nível técnico é muito difícil comparar eras, mas obviamente o nível técnico, quanto mais o tempo avança, o nível técnico aumenta. Então a gente vê muitas coisas diferentes, quanto mais tempo passa, mais coisas diferentes e espetaculares a gente vê. Mas eu acho que quem gosta de basquete na essência, de ver mesmo o basquete em si, de táticas e tudo mais,
talvez a década de 90 fosse mais interessante na média, assim, dos jogos. Tipo, se for pegar um jogo aleatório da temporada, das duas, talvez a década de 90 fosse um pouco mais interessante. Mas eu acho que o talento, como ele surge, ele aumenta, ele tá cada vez maior, tipo, enterradas espetaculares e, enfim, tudo mais. Isso puxa mais pra década atual. Não sei, cara, não sei. É muito difícil eu estar na década atual e tentar não dar um comentário parcial de uma década que eu acabei de assistir centenas de jogos com uma que eu assisti há muito tempo atrás e nem lembro direito o que aconteceu, né? O que vocês Uma acham? coisa que eu acho que é fato para a NBA é que esse momento atual e esse modelo de jogo que predomina hoje para a liga, pensando no mercado global, é o modelo perfeito quase, né? Porque chegou esse momento de grandes estrelas, de muita jogada espetacular. O Curry foi uma coisa maluca assim para a repercussão da NBA fora dos Estados Unidos, em todo o planeta, né? A liga já era uma liga global desde o começo do século, mas ela se tornou uma coisa muito maior, com redes sociais, com compartilhamento das coisas, praticamente ali em tempo real de tudo que acontece. Então, esse modelo para a liga hoje é um negócio espetacular e que eu acho que se o basquete hoje fosse igual era nos anos 90, que eu, pessoalmente, né, minha opinião, eu gostava mais daquele tipo de basquete, mas eu acho que a liga, se tivesse aquele mesmo formato hoje em dia, hoje ia ser um pouco diferente essa relação com o público e relação principalmente, né, com o público fora dos Estados Unidos. Então, eu não sou saudosista como pessoa, assim, eu não sou uma pessoa saudosista, é, mas é, eu acho que o jogo ele evoluiu para um lugar onde hoje a gente se dá muito menos importância para a defesa e muito mais importância para a parte ofensiva. A gente pode discutir o que é melhor, né? Eu, de fato, ali, o basquete dos 90, do começo dos anos 2000, embora fosse um jogo, entre aspas, mais amarrado, eu acho que existiam mais alternativas, né? Eu fico pensando em jogadores, por exemplo, como o próprio Dennis Rodman, que foi campeão pelo Bulls, ou, por exemplo, o Ben Wallace, que foi campeão pelo Pistons. Esses caras hoje, muito dificilmente eles teriam uma chance na liga, né? Porque eles eram especialistas em defesa. Hoje, um exemplo disso, que a gente escuta muito discutir, é o próprio Rudy Gobert, né? Que é um grande defensor, mas que as pessoas às vezes acham que com ele de titular o Jazz não vai conseguir galgar muita coisa. Eu tava dando uma olhada aqui nos playoffs da temporada 99-2000, que foi a primeira do three-peat do Lakers, né? 99-2000, isso. As finais de conferência foram Lakers 109, Blazers 94, depois Blazers 106, Lakers 77, aí do outro lado, Knicks e Pacers foi 102-88 pro Pacers, depois olha só, Pacers 88-84, aí Lakers 93-91, Knicks 98-95, Lakers 103-91, Knicks 91-89, Blazers 96-88, Pacers 88-79, Pacers 93-80. Assim, o meu ponto é, o Lakers ganha do Blazers e vai pra final contra o Pacers num jogo 89-84. A gente tá falando de um time que tinha Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Robert Horry, enfim... Glenn Rice, quer dizer, hoje em dia é impensável você pensar numa sequência... duas séries que foram 13 jogos, né? O Pacers ganhou de 4-2 e o Lakers ganhou de 4-3, onde você tem, dos 26 scores possíveis, você tem 5 acima dos 100 pontos, né? Hoje em dia, não estou falando que é melhor ou que é pior, mas a liga evoluiu para um outro lugar. Agora, como produto, eu concordo que o Guido falou que para a NBA vender ataque vende muito mais do que defesa, né? Agora, como amante de basquete, eu gosto dos dois, eu assisto os dois, mas eu prefiro esse basquete um pouco mais amarrado. Não acho que tem melhor ou pior. Acho que são coisas diferentes. O esporte evoluiu e acho que é isso, né?
Esses dias eu tava vendo o perfil do Rockets. Eu sigo o perfil do Rockets no YouTube porque eu torço pro Rockets. E eles estão fazendo umas séries bem legais de vídeos aí durante a quarentena. Eles colocaram um vídeo que era do final do jogo lá, que o Tracy McGrady fez os 13 pontos em 33 segundos, 35 segundos, e o Rockets virou o jogo. Antes de começar esses últimos 35 segundos, o jogo tava 76-68 para os Spurs. 76-68, faltando 35 segundos para acabar. Só que eu acho que na época isso não chamava atenção. Isso era no meio dos anos 2000, onde tiveram placares mais baixos ainda que os anos 90. Cara, isso não chamava atenção na época. Nossa, como esse placar está baixo. Porque acho que se para uma coisa meio natural. Tipo, as defesas vêm melhorando, os treinadores vão ficando mais inteligentes, logo os placares vão diminuir. E não sei nem se esperava na época que os placares fossem aumentar novamente. Mas eu não lembro de pensar isso na época. Nossa, como os placares estão baixos em comparação antigamente. Que horror. Vocês pensavam isso? Acho que não, né? Não, era Não, até mas curioso, uma coisa que eu lembro é quando chegava nos 100 pontos era destacado ali pelo pessoal na transmissão, né? Não era todo jogo que chegava no 100 e... hoje, nenhum time da NBA tem um defensive rating menor que 100. O melhor defensive rating dessa temporada é o do Bucks, 101.6. Quer dizer, eu não sei, eu vou até ver aqui, vamos procurar aqui na temporada 2000, 99-2000, que foi a que eu citei. O melhor defensive rating era justamente o do Lakers, 96.4. Não, peraí. Deixa eu ordenar aqui. 96.4, só que você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times abaixo de 100. Abaixo do 101.7 do Bucks dessa temporada, você tinha 11 times. Ou seja, o defensive rating do Bucks em 99-2000 seria o 12º melhor. Empatado com o Timberwolves e com o Pacers, né? Enfim, o jogo evolui, né? Vamos pro encerramento. Vocês têm algum jogo da semana para indicar? Eu não vou mais falar do campeonato da Bielorrússia, porque acho que a piada já perdeu a graça, certo? Certo. Então, neste caso, deixa eu ver. Não, acho que não tem nenhum jogo, não. Assistam as finais do Horse, aí que o Guido mandou todo o cronograma no início do... É divertido assistir mesmo. Talvez valha mais a pena ver o compacto, entre aspas, meio editado que a NBA coloca depois no YouTube, para não precisar ficar vendo o jogador tentando fazer o celular funcionar. Mas tá divertido. Eu achei legal ver esses dois, eu vou tentar assistir as semifinais e finais. Eu Guido? não tenho nenhum jogo pra indicar também dessa, mas opção não falta, né? Seja nas redes sociais, seja na própria ESPN, o tempo todo tem alguma coisa de NBA para assistir, tem jogos interessantes e eu gosto, né? Falei no começo, adoro ficar assistindo essas coisas antigas, ver um pouco da história que foi escrita e tenho consumido bastante, viu? Não só de basquete, de futebol. Esse fim de semana assisti 2 jogos do Guga, assisti o Guga contra o Federer em Indian Wells, assisti o Guga contra o Corretja na final de Roland Garros. E acho que é um aspecto bom desse momento tão difícil, né? A gente rever um pouco a história e ter essa noção, não perder tanto essa noção, que às vezes a gente, com o passar dos anos, perde um pouco essa ideia do que foi a história escrita naquele momento. E aí jogadores muito, muito bons para a época e para a história ficam um pouco apagados, a gente esquece um pouco e acho que vale a pena. A Globo passou a final de 2002 esse domingo, né? Eu vi um pedaço, eu vi até quase os gols, porque eu precisei fazer uma parada no computador. Mas eu me lembrava meio que de todos os lances perigosos, assim. Até que eu tenho uma memória boa. E esse domingo vão passar a final da Copa das Confederações de 2005, eu acho, que o Brasil ganhou de 4-1 da Argentina, é isso? Depois eles deviam passar o 7-1 também. Não pode esquecer disso. O 7-1 rola um trauma assim que ninguém quer nem saber, né? Engraçado. Eu assisti o 7-1 novamente um pouco antes da Copa de 2018. Coloquei o 7-1, procurei, achei,
fiz lá uma gambiarra para conseguir colocar com a narração do Galvão Bueno. E Virou é passeio. porque você assiste o 7-1 depois e você vê que no segundo tempo, aquela história que muita gente falou, não, a Alemanha não tirou o pé, nem nada. Sim, a Alemanha tirou o pé e fica claríssimo, assim, você vê como a Alemanha não quis mais jogo no segundo tempo e se quisesse fazia 8, 9, 10 gols no Brasil aquele dia. O meu jogo da semana vocês sabem que eu gosto muito de videogame, eu já dei indicação de jogo de iPad, já dei indicação de jogo de PS4, vou dar uma indicação de Nintendo Switch pra vocês, que não é uma indicação nada surpresa, Mario Kart 8, que é divertido pra cacete. Quem gosta de joguinho de corrida, Mario Kart, eu adoro. É um ótimo passatempo para essas horas que chega uma hora que bate a quarentena, você não tem mais o que fazer, né? Então, quem tiver Switch que puder comprar o Mario Kart, vale muito a pena. Acho que é isso, né, Vavo? Guido, é isso? É isso. Guido, quem quiser te achar nas redes sociais... Gui Dornelles, tudo junto, Gui Dornelles no Twitter, no Instagram Gui_Dornelles, mas você me encontra ali nas redes. No Twitter eu já fui mais ativo, mas eu continuo ativo por lá, principalmente em tempos de Big Brother. Tenho comentado muito sobre o Big Brother ali no Twitter. E é isso. Hashtag Timbabu. Timbabu total. Aliás, ontem eu por um momento pensei que o Babu poderia ter sido eliminado. Ontem, terça-feira, dia 14, no paredão com a Gisele. E eu sairia às ruas, mesmo com a ameaça do corona, para protestar se o Babu saísse, porque é uma das poucas diversões que a gente tem nesse momento de quarentena e a Rede Globo não poderia acabar com isso. Verdade. Então, gente, vocês sabem onde me achar no Instagram, eu sou Gui_Pinheiro nas duas redes. Vavo, você é quem? Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter. Então, mandar um abraço pro pessoal do All Stars. Quem quiser assinar, o link para assinar o Big Shot Pod All Stars está na descrição desse episódio, que o nosso querido amigo Gui Dornelles já vai montar. Acho que é isso. Até a semana que vem. Fiquem em casa, muito álcool gel na mão. Até semana que vem, quarentena. Um abraço. Tchau, gente. Ambev.